Hoje eu quero falar de um homem que quando tudo ia mal, ele foi bem. E quando tudo começou a ir bem, ele foi mal. E este homem é José. José do Egito. Tanta gente fala sobre José, mas há algo interessante. Quando tudo ia mal, quando os irmãos venderam ele, ele permaneceu fiel a Deus. Quando ele ficou 11 anos como escravo na casa de Potifar, ele ainda manteve a sua integridade. Tentado pela mulher de Potifar, ainda manteve sua integridade, fidelidade a Deus. 2 anos no presídio, ainda assim se manteve fiel a Deus. E quando começou a ir bem as coisas, a situação se apresentou diante do faraó como prisioneiro, ainda assim ele permaneceu fiel a Deus, mas quando o faraó resolveu tomá-lo por pai, José foi como pai de faraó, aí então ele começou a ir mal. Quando as coisas começaram a ir bem, ele foi mal. O faraó mudou o nome dele para Zafenat-Paneia, um nome egípcio. E ali ele começou uma egipcionalização, se é que essa palavra existe. Ele passou a tirar, a arrancar a sua identidade de cristão, de israelita, de hebreu, e passou a se tornar-se um egípcio. Faraó não apenas mudou o nome dele para um nome egípcio, mas como deu a ele por mulher a Azenate. Azenate significa a que pertence a deusa Nat, e ela era filha de Potífera. Potífera significa o que pertence ao deus Ra, e Potífera era o sacerdote da cidade de On. Então o faraó deu para ele não uma simples mulher, ele casou com uma sacerdotisa da deusa Nat, dos deuses egípcios, dos deuses pagãos. E ali José começou a ir contra toda a cultura que a sua casa tinha, que era casar-se com uma mulher da sua parentela, da sua descendência. Abraão casou com Sara, e ele mandou buscar uma esposa para seu filho Isaque, e ele casou com Rebeca. E Jacó também foi à casa de Labão e casou-se com Lia e Raquel. E ali José resolveu sair completamente dos costumes da sua casa. Casou-se com uma egípcia. E isso já começou a não ir bem. Ali ele teve 2 filhos. O primeiro filho ele colocou o nome de Manassés, que significa levado a esquecer. Ali ele colocou o nome do filho dele de Manassés, porque ele estava dizendo: Deus me levou a esquecer da casa do meu pai, da casa da onde eu saí, da tradição da minha família. José colocou o nome do filho dele de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. O segundo filho dele, ele colocou o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero. Deus me fez próspero no Egito, numa terra de pagãos, numa terra de idolatria. E o nome dos filhos já era José proclamando uma rebelião contra o Deus de Israel. Passado mais alguns anos, ele manda buscar Jacó e toda a sua família e leva para o Egito. A promessa nunca foi o Egito. A promessa sempre foi Canaã, não o Egito. Diversas vezes Deus havia dito para o povo não descer ao Egito. Abraão já tinha tentado isso e não tinha dado certo. Já tinha passado por alguns problemas por ter ido ao Egito. E agora José leva Jacó e toda a casa dele para o Egito, para morar no Egito. Tudo bem, havia fome na terra. Havia fome, 7 anos de fome, mas acabou a fome, 7 anos de fartura. Acabou 7 anos de fartura. Por que não voltaram para Canaã? Permaneceram na terra do Egito? Mas é interessante que José, antes de morrer,
ele tem uma atitude nobre. Ele faz jurarem que quando Deus lembrasse e habitasse novamente e lembrasse deles, do povo escolhido, que eles tivessem um juramento que nem os seus ossos deveriam ficar no Egito, deveria ser transportado. Então José, no final da vida dele, ele reconheceu que Egito não é o nosso lugar. O Egito não é o meu e o seu lugar, e sim a terra prometida de Deus, e sim a casa do Pai. Permaneça na casa do Pai, volte para a casa do Pai, corra para a casa do Pai, pois é lá, nas promessas do Senhor, que as bênçãos hão de alcançar a sua vida. Por causa disso, o povo hebreu permaneceu 400 anos como escravo no Egito, até Deus lembrar-se e ouvir o clamor daquele povo. 400 anos de sofrimento por uma decisão errada, por uma escolha errada. 400 anos de dor e tristeza, sendo que tudo poderia ter sido evitado se no final dos 7 anos de fartura José resolvesse voltar para a terra prometida. Que você possa refletir um pouco sobre isso. Deus abençoe grandemente a sua vida.